Se tem um game brasileiro que não segue nenhuma, repito, nenhuma cartilha de boas práticas do mercado, esse game é o Aviãozinho do Tráfico 3. Primeiro pelo próprio título, que tem subtítulo. O nome completo do jogo é Aviãozinho do Tráfico 3. Abri um portal pro inferno na favela tentando reviver Michiaya e preciso fechar. Desse jeito, com um Timaya escrito diferente e tudo em caixa alta. E se você nunca ouviu falar dessa pérola, trago a sinopse da mesma forma que está na Steam. Abre aspas. Um jogo boomer shooter brasileiro feito com motor ID Tech 2, parêntese, a mesma engine de Quake e Doom, mas enfim, continuando. Atire, salte, se aventure por todo o estado do Rio de Janeiro, no inferno e até no céu. Salve o Brasil. Fecha aspas. De novo, com tudo em caixa alta e por aí vai. O game é desenvolvido pelo Joveno, um cara que foi mega impactado por jogos como GTA Rio de Janeiro, claramente um mod de GTA, e o mapa CS Rio do Counter-Strike. Só que para temperar a sua produção, Joveno resolveu inserir mais brasilidades, além dessas, como aviãozinhos do Silvio Santos e até garrafas do Guaraná Dolly. Então, ficou a fim de jogar? Pois eu não sei a sua resposta, mas cerca de 350 mil pessoas ficaram, fazendo deste o jogo brasileiro de maior sucesso na Steam em 2026 até o momento. E assim como o Aviãozinho do Tráfico 3, diariamente centenas, talvez milhares de jogos totalmente fora dos padrões do mercado aparecem não só em plataformas como a Steam, mas também em outras mais simples, como o itch.io. Claro que nem todas conseguem fazer um grande sucesso comercial, mas eles precisam fazer. Essa história do game do Joveno e de vários outros que começaram, assim como ele, com a mais pura vontade de produzir um game e, se der dinheiro, deu. Me lembrou muito a história do movimento punk e de tudo que aprendemos com ele até hoje, inclusive em não confiar cegamente no tal do mercado. E aí eu não sei se essa conversa tá fazendo sentido, mas acredito que, se você quer começar no desenvolvimento de games, se já começou, mas está em busca de investimento, se você está travando com alguma ideia ou simplesmente só quer jogar mesmo e acha que tá tudo meio parecido por aí, esse definitivamente será um excelente vídeo para você. Ah, e antes que eu me esqueça de dizer, esse é o Minas Arcade. Bom, vamos começar com uma breve aula de história, mas daquelas que não passavam de manhã no Telecurso 2000. Vamos com um intensivão sobre o punk. O punk surgiu quase que simultaneamente nos Estados Unidos e no Reino Unido, no meio da década de 1970. Ele nasceu como uma reação contra a música comercializada, polida e técnica, ou virtuosa, dos anos 60. Sim, foi um corre contra aquela galera toda metida besta, com solos gigantes, como o Pink Floyd, que a propósito é uma das minhas bandas favoritas. Guarde essa informação, o punk ia contra a turma que pensava demais na técnica. Sigamos. No quesito som, o estilo priorizava a crueza, a honestidade e a energia. Tudo tinha que ser rápido, curto e barulhento. Eu poderia dizer que era quase um Pincher versão musical, mas eu gosto de várias bandas do gênero, então não vou fazer isso. Esse movimento foi socialmente moldado pelo desemprego e pela recessão que afetavam a juventude da classe trabalhadora lá na época. Agora, uma parte bem importante da história. Uma das grandes inspirações teóricas dos primeiros punks foi a Internacional Situacionista, com destaque para a obra A Sociedade do Espetáculo, que criticava bastante a mercantilização da vida social e das relações humanas pelo mercado. A tese principal do livro é a de que a sociedade passou por uma transição indo do ser para o ter e finalmente para o parecer. Na sociedade do espetáculo, a realidade é substituída pela representação. Aqui as pessoas não compram algo só pela utilidade daquilo, elas compram pelo que aquele algo representa, inclusive como status simbólico. E aí talvez você esteja pensando, ué, até hoje as coisas meio que parecem ser desse jeitinho, e realmente são. Inclusive, Tim Kaine, um dos criadores da franquia de games Fallout, comentou exatamente sobre isso há alguns meses em seu canal do YouTube. Mas claro, a realidade não precisa ser assim, principalmente se olharmos para como os punks lidaram, e alguns ainda lidam, com ela. E o pontapé inicial deles para virar ou se livrar do jogo foi adotar a ideia do do it yourself, que aqui a gente traduz como faça você mesmo. Como o movimento punk, a princípio, passava longe do interesse das gravadoras,
tudo era feito pelos próprios integrantes e consumidores daquela cultura. Eram as bandas que gravavam suas próprias músicas, muitas das vezes em seus próprios estúdios, produziam suas camisetas, logotipos, textos e organizavam shows também por conta própria em lugares com o mesmo espírito. Mas é bom lembrar que o punk e o faça você mesmo não são ideias únicas e exclusivas da música. As bandas contavam com zines, que eram, aliás ainda são, revistas feitas de forma artesanal, independente e muitas vezes por fãs ou pessoas interessadas em algum tema. A moda também tem seu papel no movimento punk, junto ao faça você mesmo. Afinal, a galera que era contra o consumo de massa e a alta costura queria se vestir do seu jeito. Então eles produziam suas roupas com materiais baratos e acessíveis, como alfinetes, lâminas de barbear, rasgos intencionais, couro desgastado e peças compradas em brechós. Os jovens do movimento punk, ligados à classe trabalhadora, davam uma nova cara para aquilo que era descartado e para os símbolos da própria decadência urbana, criando uma estética agressiva, considerada feia pelos padrões e afrontosa. Agora, eu não sei se você reparou, mas meio que um monte de coisa que eu falei até agora lembra o movimento dos indie games, né? Se você caiu aqui pela primeira vez ou nunca pensou ou leu sobre isso, vamos ao básico. Um indie game não é definido pelo seu estilo visual, e sim pela sua maneira de ser feito. Não é o gráfico pixelizado ou low poly que faz um game ser indie, é a sua independência na hora da produção. Bem como diz o nome mesmo. Vamos com um exemplo clássico. Dave the Diver é feito em pixel art, mas foi desenvolvido pela Mint Rocket, um estúdio interno financiado e pertencente à Nexon, uma gigante sul-coreana multibilionária. Tem nada de indie ali. Inclusive, um monte de estúdios realmente indies que resolveram produzir para grandes marcas como a Microsoft, não raro deixam de ser independentes no momento em que assinam o contrato e, por isso, muitos deles rodam quando os acionistas acordam com a pá virada, como dizem aqui na minha terra. Logo, fazer um game por sua conta, independente, já é meio caminho andado para adotar uma postura mais punk, de faça você mesmo. Mas só isso não é o suficiente, e nem traz as mesmas oportunidades de um aviãozinho do Tráfico 3. O principal é que o seu produto, feito por você, precisa ser feito por você mesmo. Vamos lá, a realidade é que muitos desenvolvedores são indies porque não tiveram ainda um contrato. Ponto. E tá tudo bem, mas eles, como eu pontuei, deixam de ser independentes a partir do momento em que uma grande empresa começa a ditar como o seu game, a sua obra, a sua produção artística deve ser. Ser independente com o espírito de faça você mesmo envolve não aceitar que o seu produto não seja exatamente como você quer que seja, mesmo que ele não tenha nada daquilo que as grandes empresas ou o mercado desejam. Nesse ponto entram os games realmente punks, e é aqui que eu indico para quem ainda tem algum receio de começar a produzir um game que preste bastante atenção. Garnet Hertz, que é um cientista de pesquisa e artista residente da Universidade da Califórnia, diz em um dos seus trabalhos, publicado pelo MIT, que esse o faça, do do it yourself, significa fazer mesmo e não planejar. Ou seja, ele diz para começar para ontem. O processo do do it yourself tem a ver com a experimentação imediata, sem hesitação por falta de qualificações formais ou experiência prévia. Lembra que os punks tinham ranço com a galera do rock progressivo, dos solos viajandões, que demandam muito conhecimento musical? Pois é. O que Garnet pontua é a importância da satisfação que podemos ter no próprio processo de tentar criar, e até aprender no caminho. E aí, o itch.io é uma excelente plataforma para encontrar games feitos desse jeito mais punk e também para publicar o seu, agora mesmo. Vou voltar mais uma vez em um dos vídeos de maior sucesso aqui do canal, o que eu fiz sobre a Shot Hike, um indie game que vendeu milhões de cópias. Esse título foi produzido por um game dev que passou um bom tempo publicando jogos gratuitos no itch.io e eles estão lá até hoje, diga-se de passagem. Só que muito do que vemos em A Shot Hike, ele testou antes, nesses games nada comerciais e gratuitos.
Até os feedbacks que ele ganhou nesses projetos serviram para aprimorar seu conhecimento usado posteriormente em A Short Hike. Então, não espere ser o David Gilmour da Unity, saber tudo na Unreal ou modelar personagens iguais aos de Kena, para então começar a fazer. Faça agora, pratique e publique. Um detalhe, e que vale a pena dizer em voz alta. Quando você faz por você mesmo, já elimina a possibilidade de uso de IA generativa logo de cara, tá? Garnet Hess também explica que o yourself, o você mesmo, não significa trabalhar sozinho ou isolado, sem nunca mostrar o seu trampo para ninguém, mas sim agir livre do controle de gerentes, administradores e métricas corporativas. Olha só, eu falei bastante sobre o aviãozinho do Tráfico 3 aqui, mas vou de outros cases agora. No caso, os games do Amal X e do Pedro do Menos PlayStation. Os dois são grandes exemplos disso que o pesquisador escreve sobre fazer você mesmo, defender suas ideias. O Pedro faz jogos subversivos e publica todos eles no itch.io com preços ultra acessíveis. Alguns como A Noite dos Patriotas, mais punk impossível. Véi, eu quebrei um nazi e eu não me arrependo de nada, era punk! Já o Amal X, além de seguir pelo mesmo caminho, também publica jogos em cartucho e para consoles antigos, como Devil Will, que já está saindo agora para o Master System. Nesse game você comanda um pequeno golem de pedra que, após ganhar vida, misteriosamente começa a questionar o próprio propósito de sua existência. Tá, mas aí tem gente que pode pensar, mas duvido que essa galera consiga pagar as contas com esses jogos. Bem, em Da Cópia, lançado no final de julho agora de 2026, um point and click com pegada de jogo retrô do Windows já passou de 150 mil cópias vendidas. E tem toda essa pegada aí dos outros que eu falei. Mas a quantidade de vendas aqui não importa nem um pouco, tá? O lance é que esses produtores adotam consciente ou inconscientemente o estilo dos punks de produzir seus jogos indo contra um modo de produção taylorista, que separa o trabalho de quem planeja, ou seja, a gerência, daquele de quem realmente produz, no caso, os operários. Nos punk games, o controle total do projeto está nas mãos de quem cria o produto. E uma dica para quem já começou a desembolar seu game ou já criou outros antes é: esse controle, essa aposta em seu jeito de contar uma história e se produzir um game pode sim ser bastante valorizado no mercado. E o Hertz explica por quê. Para o estudioso, o modo de fabricação taylorista, que foi projetado para extrair o máximo de eficiência e produtividade na indústria, faz com que, sim, todos os produtos fiquem iguaizinhos. E por isso, você, que comprou um GTA 6 na pré-venda, terá, provavelmente, o mesmo GTA 6 que o herdeiro filho de um bilionário. E isso é ok para quem não é herdeiro, saber que pode, em algum momento, pelo menos, ter a mesma experiência que um bilionário. Mas os muito ricos e os hipsters não gostam muito dessa ideia. A exclusividade que eles procuram mora no produto artesanal, no feito por pessoas, que atende a esse desejo de quem topa pagar o que for por uma experiência menos popular. E é claro, esse tipo de produto também atende àquelas pessoas que apenas têm a manha de curtir o que é pop e o que é indie. Portanto, não se preocupe, se o seu game for bom mesmo, acredite, não vai faltar gente com muita ou pouca grana para comprá-lo, mesmo com ele não sendo feito por uma grande marca, nem seguindo todos os padrões do mercado. E eu citei várias vezes o caso de pessoas com diferentes acessos à grana aqui, para o caso de você pensar numa campanha de financiamento coletivo e querer bolar diferentes entregas, com diferentes valores por ali. Mas ainda falta uma partezinha da história. Os eventos, que são ótimos para que mais pessoas conheçam os indies e tenham uma experiência real da cena independente. Definitivamente não é em grandes eventos com estandes de marcas gigantes, com um monte de gente com camiseta dos jogos mais populares, que você encontrará um ambiente favorável aos indies, ainda que tenham alguns por lá. Por isso da importância de se frequentar, conhecer, ficar por dentro de eventos como o Jogatório, que aconteceu há alguns dias atrás em São Paulo. Nesse tipo de rolê você conversa diretamente com quem faz o próprio jogo, inclusive o próprio jogo analógico.
Ali você troca ideias com desenvolvedoras e desenvolvedores enquanto experimenta aquele título sem que ele tenha que disputar espaço e atenção com gigantes do mercado. E isso enquanto tem uma galera cabulosa apresentando suas zines, como as dos punks, logo ao lado, ou até HQs. É muito bom para a pessoa que produz e a pessoa que consome jogos realmente independentes, realmente punks, ir a eventos assim, que não misturam as coisas. Não misturam cultura de consumo nerd com cultura digital, com joguinismo punk. Mas vamos lá, eu entendo porque grandes eventos de cultura geek, de cultura nerd, acabam deixando um cantinho para ilustradores e produtores de jogos independentes. Não concordo, mas entendo. Nesse livro aqui, No Logo, que no Brasil ganhou o subtítulo de A Tirania das Marcas em um Planeta Vendido, a jornalista canadense Naomi Klein fala sobre como grandes empresas aprenderam a absorver e capitalizar em cima da crítica, da contracultura, dos indies, dos punks, para continuar lucrando. E o punk mesmo sofreu com isso. Os Sex Pistols até hoje são considerados uma boy band do punk porque foi, digamos, produzida para faturar com a então recente onda que vinha surgindo do punk. Se um determinado público curte indie games, grandes eventos de games que não ligam muito para os indies e querem falar com grandes marcas, vão dar um espacinho para os indies para faturar também com eles. Por isso da importância de ir onde os indies são a estrela do palco e não alguém que trabalha no backstage para, sei lá, a Nintendo brilhar. Para fechar o vídeo, vou deixar uma última ideia para você ter em mente. O mercado, essa entidade mítica que parece não ter cara, via de regra, não sempre, mas via de regra, não sabe o que faz. Algumas semanas atrás, o CEO da Saber Interactive, ao ser indagado sobre uma roteirista que foi demitida para dar lugar ao ChatGPT, fez um comentário nas redes zombando dela e dizendo que, abre aspas, encarava o uso de IA no jogo como uma vantagem para os consumidores, fecha aspas. Isso depois de saírem diversos relatórios apontando como jogos criados com IA generativa registram vendas até 53% piores na Steam. E isso sem falar das sequências de pataquadas que as marcas mais conhecidas dos games têm feito nos últimos tempos por conta da soberba mesmo. Então, o que eu posso te dizer, se você for consumidor ou produtor de games é: compre, estude e produza sem olhar apenas para o que o mercado está dizendo que você deve fazer. Pérolas como o aviãozinho do Tráfico 3 não existiriam e nem estariam faturando alto se tivessem parado para ouvir o que alguém de jaqueta puffer e uma camisa azul bebê tem a dizer sobre games. Portanto, seja mais punk, seja verdadeiramente indie, ou pelo menos apoie quem realmente é. Se você quiser ouvir mais um pouco sobre contracultura versus cultura nerd, eventos e outros temas que foram comentados aqui nesse vídeo, colhe no episódio da semana passada de Armazém dos Joguinhos, o podcast em áudio aqui do Minas Arcade. Ele está no YouTube, no Spotify e outras plataformas mais ou menos odiadas, com link aqui na descrição. Gente, assim, eu espero muito ver o comentário de vocês sobre esse episódio por aqui, porque ele deu um trabalhão para montar. Eu queria trazer umas entrevistas bem massas para ele, mas achei que a produção ia ficar enorme e mais complexa. Então quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, inclusive com referências de fora dos games. E por fim, sigam o Minas Arcade no Instagram, no @MinasArcade, compartilhem o episódio por aí, e agora, fiquem com meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.